Vamos lá então. Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365 e hoje a gente vai estar continuando a nossa série aí do Power Apps. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a continuidade de como a gente pode mostrar dados, editar dados, criar dados, que é o nosso famoso CRUD, né? Para quem nunca ouviu falar, Create, Read, Update e Delete de dados dentro do Power Apps, tá? Vou mostrar para vocês como é fácil de você resolver um problema de formulários, por exemplo. Então, sem mais delongas, já vamos continuar. Então, na última aula, vocês devem ter visto aí que a gente fez um exemplo de trazer choices, né? Ou seja, option sets que estão criadas lá dentro do Dataverse para dentro do nosso Power Apps, tá bom? Então, beleza, cara. Hoje a gente vai conectar mais ainda os pontos, tá bom? E por final, vou estar demonstrando aí como é que você pode utilizar esse aplicativo na prática, tá? No caso, existem várias formas aí da gente utilizar um aplicativo que ele é criado. A gente pode utilizar no nosso telefone, a gente pode utilizar também nas nossas, dentro do Dynamics 365 em si, tá? Então ele pode ser usado em várias plataformas, assim, e é realmente muito fácil o jeito de publicar, o que permite mais a usabilidade de um aplicativo como esse em grandes empresas, tá? Você não precisa, por exemplo, fazer um permissionamento com a Apple, por exemplo, nesse caso, porque a gente vai justamente utilizar dentro da organização esses aplicativos, tá? Então ele é muito fácil para você também desenvolver essas próprias coisas, caso você queira, tá? Você pode, sei lá, cara, digamos que você queira criar algum aplicativo para registro de tarefas, digamos assim, né? Você pode vir aqui muito bem, criar sua conta no Dataverse, gerar um ambiente, fazer um app aqui, publicar dentro do seu celular, cara, e você mesmo utilizar esse aplicativo, tá? Ele não vai ser permitido normalmente o uso em público, raramente. Existe algumas coisas que você pode fazer para utilizá-lo em público, mas isso aqui é mais designado para organizações internas, tá? Não é, por exemplo, você pegar um Visual Studio, criar um aplicativo Android lá ou da Apple para você publicar para uso massivo. Normalmente isso é vinculado dentro de organizações, tá? Então envolve permissões e tudo mais. É um pouco mais nichado isso aqui. Bom, sem mais delongas, galera, o que que a gente fez na última aula? A gente filtrou as choices, né? Então a gente tem a nosso conjunto de dados aqui chamado matrícula. E hoje o que que a gente vai fazer? A gente vai montar um formulário, tá? Vamos montar um formulário para a criação de matrícula, beleza? Criação, edição, deleção e atualização de matrícula. Qual que era o caminho dos antigos maias, né? Os antigos maias, eles vinham aqui em blank, certo? Daí eles adicionavam, por exemplo, um, digamos, um input aqui que seria um texto, né? E aí eles colocavam aqui deixa eu pensar, acho que é um label o nome, text label. E aí, por exemplo, colocava aqui número da matrícula. Isso no início do Power Apps era tudo assim, tá, galera? Era tudo mato mesmo. E aí o cara ia lá, editava, daí ele vinha aqui, o que que ele fazia? Ele ia lá dar um insert, daí ele criava um button, aí ele fazia um button para dar inserção dentro da matrícula. Então, dentro do button, o que que ele fazia? Ele botava num select, ele dava o submit no form e criava um registro lá dentro da tabela do banco de dados, tá? Hoje em dia a gente tem jeitos mais fáceis da gente fazer isso aqui, que é simplesmente conectando os dados diretamente no formulário, tá? Então, por exemplo, posso vir aqui add insert, em vez de deixa eu voltar aqui para a minha tree view, aqui é o meu screen 1, né? Esse cara aqui, que é onde a gente estava antes. Eu venho aqui em criar um novo screen, uma nova tela, né? E eu posso vir aqui botar um table and form, por exemplo. Aí ele vai adicionar um layout já customizado para mim, aonde eu posso simplesmente vir aqui e fazer a conexão com os dados, tá? Então,
O formulário não está conectado ainda. Eu venho aqui, clico em QCP matrícula. Só esperar ele vincular aqui. E o que que vai fazer? Ele já vai aparecer o formulário diretamente aqui, sem eu precisar fazer mais nada, tá, galera? E aí, a partir daqui, eu já configuro o que eu preciso. Claro que não está com as melhores práticas, se vocês forem ver, tá com data card ainda, tipo, são várias coisas, né, que precisariam ser alteradas. E aqui também na listagem, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, vou dar um replace columns aqui que ele vai gerar simplesmente todas as matrículas. Vocês podem ver, obviamente, que isso aqui não está do jeito que a gente quer. Por exemplo, se a gente quiser trocar esse campo que mostra aqui, a gente teria que customizar esse cara aqui, tá? Então, são essas coisas que a gente precisaria entender. Bom, dito isso, digamos que aqui vai ser o screen cru de matrícula. E aqui vai ser o nosso welcome screen. Nosso boas-vindas, tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um botão. E um texto. Label text. Vou colocar aqui maiorzinho. E o botão vou colocar embaixo. E aí eu vou colocar aqui, seja bem-vindo. E aí, o nome do usuário, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui o meu. Botar 20, 30. Posso centralizar ele aqui também. Posso ir arrumando. E aqui vamos colocar, em vez de button, começar. Começar. O que eu posso fazer aqui, galera? No texto, eu posso colocar uma variável, tá? Então, a variável padrão vai ser seja bem-vindo. E só que eu quero acrescentar a mais. O que que eu quero acrescentar? Um nome desse usuário, certo? Eu quero acrescentar o nome do usuário. Por exemplo, aqui eu estou com o meu usuário chamado Dev Realista Team. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer basicamente uma concatenação aqui. Então eu tenho uma tabela que é a user, né? Só que eu preciso fazer uma concatenação, por exemplo, nesse texto que já existe. Então eu vou colocar user.fullname, tá? Então aqui eu já colocaria seja bem-vindo ou vírgula, né? Acho que vírgula é mais interessante. Não, teria que ter um espaço ainda. Seja bem-vindo, Dev Realista Team, tá? Se eu quiser, deixa eu ver se eu consigo botar o first name. Se não, eu posso colocar user.fullname e dar fazer um corte nele, né? Split nesse cara aqui, aonde tiver um espaço em branco, por exemplo. Eu vou pegar a primeira posição do split, né? Que seria, no caso, a finalização. Daí tem um erro aqui, ele tá me falando que ele espera um texto, né? E ele tá trazendo uma table, nesse caso aqui. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Como ele tá me retornando uma tabela, porque o split ele vai pegar a primeira parte. Primeiro, o que que a função split faz? Você já deve, se você está aqui, você já deve saber. Mas ela quebra, por exemplo, aqui é o full name esses dois carinhas, né? E tem um espaço em branco que separa esses dois carinhas. E quando eu dou um split nele, em vez de ele ficar um só, ele divide em dois, como se fosse num array. Então eu preciso pegar a primeira ou a segunda posição deste cara aqui, tá?
Então, aqui ele não vai me tornar mais uma tabela e eu ponho um value no final. Ó, aí ele ficou só dev realista. Beleza. Aí deixa eu aproximar aqui um pouco. O que que eu posso fazer mais? Quando eu vier em começar, eu quero que o form, o onSelect, ele me direcione para a nossa outra tela chamada cru de matrícula. Então, eu vou usar a function chamada navigate para cru de matrícula. Isso vai fazer com que, quando o usuário clicar aqui, ele vai ser direcionado para o cru de matrícula. Tá bom? Entendido essa parte? Eu espero que sim. Dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? E, ô galera, ó, se você tá aqui, você gosta de Dynamics, recomendo você a fazer a assinatura do meu clube de assinatura chamado Dynamics Day by Day. Lá eu mostro como dentro de uma empresa você realiza tarefas práticas, como é que funciona a dinâmica dentro de uma empresa. Tem também lá entrevistas com a Microsoft, com Dynamics, entrevistas em Dynamics, como é que foi, entrevistas inclusive gravadas por mim lá, mostrando como é que funciona uma entrevista aí dinâmica no Dynamics 365. Tem também a parte de LinkedIn que a gente está ajustando lá para mostrar para vocês como é que você arruma o seu perfil para atrair os recrutadores e você conseguir vagas, tá bom? Voltando, bom, aqui vocês podem ver que não tem nada, né? Então, tá em branco basicamente e só quando eu clico em cima de uma matrícula ele vai corretamente atualizando. Como que eu faço para clicar em cima? Você precisa segurar Alt, tá? Senão ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar sempre em branco, tá? Não vai deixar você clicar. Então, você clicando com Alt, ele vai te deixar fazer a execução para você testar. Aí você pode clicar no Play também, daí no Play você não precisa usar o Alt, você pode usar o seu mouse. Você pode fechar aqui, ver como ele vai ficar, por exemplo, no Apple, ó, se eu clicar aqui, no iPhone 14 Plus ele vai ficar aqui, tá? Desse jeito. Então, isso aí não quer dizer que está certo ou errado, mas sim que existe a forma certa de fazer e para você testar. Então, basicamente o que eu vou fazer, eu vou clicar em New, vou... Deixa eu trocar isso aqui para tablet, por exemplo. Tá ruim ainda, né? Então, deixa eu botar ainda um outro estilo. Vou deixar no browser mesmo. Então, vou botar aqui uma matrícula 96123. Aí o cara tá lá no semestre 12, matrícula vinculada. E eu vou dar um Enter aqui. Vou dar um Submit. Quando eu der o Submit, o que que ele vai executar por trás? Ele vai executar um Submit no form. Então, ele vai basicamente criar esses dados aqui dentro do Dynamics 365. Ó. Então, fizemos uma criação. Se eu quiser deletar esse cara aqui, tem certeza que você deseja deletar esse registro? Sim, tenho certeza. E ele vai estar aí deletando lá do banco de dados. Ó, the data source supplied to the function is invalid. Por que que está acontecendo isso? Que muito provavelmente ele está com uma dependência lá dentro, tá? E dependências não tratadas, às vezes, acabam que você pode prejudicar aí os seus dados. Então, ele não deixa eu fazer a deleção, ó. Ele tenta fazer o remove, só que ele não está falando qual é que é a table, está falando que é a table atual, né? Então, se a gente colocar aqui matrículas, vamos ver se ele vai dar certo. Não foi encontrado o registro. Ó, deixa eu botar aqui e aqui. 2027. Vou vir aqui, vou dar um delete. Tá tentando deletar. Ó, ele está falando aqui que ele não consegue deletar porque pode ter dados que estão sendo passados de forma incorreta. Bom, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora, até porque não é o objetivo dessa aula. Eu queria mostrar mais para vocês como que funciona a visualização. A gente pode resolver isso aqui depois tranquilamente, tá?
E a mesma forma, a edição, eu acredito que também ela vai dar um problema aí. Se eu botar, por exemplo, matrícula não vinculada, dar um submit, vamos ver? Ah, não, ó, o edit está funcionando certinho, só a questão está sendo realmente o outro. Então, o delete. Se eu vier aqui no 9623, clicar em delete, vamos ver? Também não está dizendo que ele não encontrou esse registro aí, o que é esquisito, né? Sendo que o selected record ele mostra que é este cara aqui, que é a nossa matrícula. Então isso aqui provavelmente é um bug. The function is invalid. Esquisito, hein, galera? Muito estranho. Até porque remove do selected record. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver os dados dele. E talvez ele não esteja usando o vínculo correto, por isso ele não consegue fazer a deleção, tá? Então, galera, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Existe essa forma de fazer isso. Aí, o que que a gente pode adicionar aqui também? Se a gente quiser, por exemplo, botar um outro, digamos um back arrow aqui, né? Que seria para voltar para o nosso, seria basicamente para fazer o nosso aplicativo voltar aonde ele estava antes, ou seja, na tela inicial. Eu não queria botar aqui dentro. Ó, a gente tem que clicar dentro de onde quer botar, caso esse negócio ele esteja com a propriedade de você não poder movimentar as coisas. Então, como é um layout fixo, esse é o problema. Você não consegue, às vezes, movimentar as coisas livremente, porque ele está num nível acima, tá? Então, vou botar aqui back arrow, mas agora eu vou clicar aqui, ó, aqui embaixo, por exemplo. Aqui, ó, aqui embaixo. Dá um insert back arrow e ele vai adicionar aqui, ó. Aí eu posso selecionar onde eu quero e mesmo assim ele fica limitado. Eu não posso colocar aonde eu desejo de cara, tá? Porque ele está como se fosse travado dentro do container, tá bom? É como se fosse um front-end nesse caso aqui. Então, é isso. Se eu, por exemplo, venho aqui, ó, aqui eu estou no nível da página, e aí eu clico em Insert e aí coloco Back Arrow, eu estou no nível da página, então eu consigo flutuar entre as opções e colocar o negócio onde eu quero. Agora, ele é centralizado, os containers são centralizados, então se você quer colocar algo que fique preso dentro do container, você vai precisar botar, vai ficar limitado aquele container, então você não pode mexer, ó, tá? Eu gosto de optar sempre por aquilo que eu quero fazer. Então eu venho aqui, deleto e vou colocar onde eu bem entendo aqui esse cara. Ele vai ficar aqui e quando eu der um select nele, o que que a gente vai fazer? Navigate para o welcome screen. Como que eu faço aparecer isso? É Ctrl espaço. Ctrl espaço ele sugere as telas diretamente para onde eu posso ir. Então, ó, pronto, ele voltou. Se eu clicar em começar, ele vai mostrar novamente. Tá bom, galera? Bom, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês para essa aula de Power Apps. A gente tem outras formas aí de fazer os CRUDs, mas essa aqui é a mais rápida. E essa aqui é a que vocês vão provavelmente utilizar dentro aí do Dynamics 365, porque vocês ganham produtividade se você faz isso, tá? Você pode editar as coisas aqui da forma que você quiser, muito facilmente. Você pode filtrar as views aqui, já está tudo pronto. Então, cara, é muito mais útil do que você criar uma coisa do zero. Nada se cria do zero hoje em dia. Você simplesmente pode pegar algo que já está pronto e reutilizar esta funcionalidade para atender os seus requisitos, as coisas que você deseja. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula a gente vai fazer a publicação desse aplicativo, ver como é que funciona na prática publicar, tá? Fiquem bem até a próxima e se inscrevam aqui no canal.